São Rafael Arcanjo, o mensageiro da cura e da esperança que caminha ao seu lado. Há momentos na vida em que o coração humano parece caminhar por desertos silenciosos. São períodos em que as respostas não chegam, em que as dores parecem se prolongar além do que podemos compreender, e em que a presença de Deus, embora nunca ausente, se torna misteriosa aos nossos sentidos. É exatamente nesses instantes que a fé, como uma chama suave, insiste em permanecer acesa. E é nesse cenário interior que surge, como um sopro de esperança, a figura luminosa de São Rafael Arcanjo, aquele cujo nome significa Deus cura. A história de São Rafael não é apenas uma narrativa antiga preservada nas Escrituras e na tradição da Igreja. Ela é um convite permanente à confiança. Um chamado silencioso para crer que, mesmo quando não percebemos, Deus envia seus mensageiros para caminhar ao nosso lado, curar nossas feridas e nos conduzir de volta à luz. Para compreender a profundidade dessa presença, é necessário retornar no tempo, mergulhar nas páginas sagradas do livro de Tobias, onde encontramos um dos relatos mais tocantes da intervenção divina na vida humana. Trata-se de uma história que atravessou séculos, preservada pela tradição católica como testemunho da providência de Deus. O contexto histórico em que essa narrativa se desenrola é marcado pelo sofrimento do povo de Israel. Era um tempo de exílio, de dispersão, de perda. Muitos judeus haviam sido levados para terras estrangeiras, longe de Jerusalém, longe do templo, longe das referências que sustentavam sua identidade espiritual. Entre eles estava um homem justo chamado Tobi, cuja vida refletia a fidelidade a Deus mesmo em meio à adversidade. Tobi vivia na Assíria, numa terra estranha, sob domínio de povos que não compartilhavam sua fé. Ainda assim, ele mantinha viva a chama da esperança, praticando a caridade, ajudando os necessitados e honrando os mortos, mesmo quando isso colocava sua própria vida em risco. Sua fidelidade era silenciosa, firme, perseverante. Mas, como acontece tantas vezes na caminhada humana, a vida de Tobi foi marcada por uma prova dolorosa. Ele perdeu a visão, mergulhando na escuridão não apenas física, mas também emocional. Sua cegueira simbolizava o peso do sofrimento que, por vezes, parece obscurecer o sentido da existência. Ao mesmo tempo, em outra região, vivia Sara, uma jovem cuja vida também estava envolta em dor. Ela havia sido prometida em casamento várias vezes, mas cada um de seus noivos morria misteriosamente antes da união se consumar. A tristeza e a vergonha passaram a marcar sua existência, levando-a a um profundo desespero. Dois corações feridos, duas histórias distintas, unidas pela dor e, acima de tudo, pela oração. Tobi e Sara, em lugares diferentes, elevavam suas súplicas a Deus. Não sabiam um do outro, mas suas vozes se encontravam no céu. É nesse ponto que a história revela um dos seus momentos mais sublimes. Deus, em sua infinita misericórdia, escuta as orações dos justos. E decide agir, não com estrondo, não com manifestações grandiosas aos olhos humanos, mas através de um mensageiro discreto, que se apresenta como um simples companheiro de viagem. Esse mensageiro é Rafael, um dos 7 anjos que estão diante do Senhor. Rafael não surge com asas visíveis nem com glória deslumbrante. Ele se aproxima como alguém comum, assumindo uma forma humana, caminhando entre os homens sem ser reconhecido. Essa escolha revela algo profundamente espiritual. Deus muitas vezes age na simplicidade, no cotidiano, no aparentemente comum. Enquanto isso, o jovem Tobias, filho de Tobi, é enviado em uma jornada para recuperar um dinheiro deixado em depósito em uma terra distante. Ele parte sem saber que sua viagem será muito mais do que uma missão prática. Será um caminho de transformação, de cura e de encontro com o invisível. É nesse momento que Rafael entra em sua vida, apresentando-se como Azarias, um guia disposto a acompanhá-lo. Tobias, sem suspeitar da verdadeira identidade daquele companheiro, aceita sua ajuda. E assim começa uma caminhada que mudará destinos, restaurará vidas e revelará a presença amorosa de Deus em cada detalhe. A jornada dos dois é repleta de simbolismos espirituais. Em determinado momento, ao atravessar um rio, Tobias é atacado por um grande peixe. Assustado, ele recebe orientação de seu misterioso guia, capturar o peixe e guardar suas entranhas, pois elas seriam úteis mais adiante. Esse episódio, aparentemente simples, carrega um profundo significado. Muitas vezes, aquilo que nos assusta, aquilo que parece ameaça, pode se tornar instrumento de cura quando colocado nas mãos de Deus. Rafael, como mensageiro divino, ensina sem impor, orienta sem revelar, conduz sem dominar. Enquanto caminham, o jovem Tobias vai amadurecendo, aprendendo a confiar, a discernir, a ouvir. Sua jornada exterior se torna também uma jornada interior. E Rafael, sempre presente,
permanece como um sinal da providência que nunca abandona aqueles que caminham com fé. Ao chegarem à casa de Sara, o encontro entre sofrimento e esperança atinge seu ponto mais profundo. Tobias, guiado por Rafael, pede Sara em casamento. Mas a sombra das mortes anteriores paira sobre essa união. É então que o arcanjo revela o uso do peixe capturado. Tobias deve queimar parte das entranhas para afastar o mal que afligia Sara. E assim, pela orientação divina, o mal é vencido, e a jovem finalmente encontra libertação. Esse momento não é apenas um milagre, é uma manifestação do amor de Deus que cura, restaura e devolve a dignidade àqueles que sofrem. Rafael, silenciosamente, cumpre sua missão, sendo instrumento dessa graça. A história de São Rafael Arcanjo não se apresenta como uma biografia nos moldes humanos, com infância e juventude como as conhecemos. Sua existência pertence ao mistério dos seres celestes, criados por Deus para servir, proteger e guiar. Ainda assim, sua presença na história de Tobias revela algo profundamente próximo, a ação divina que se faz companheira na jornada humana. E talvez seja justamente isso que torna essa narrativa tão comovente. Não se trata de um herói distante, inalcançável, mas de um amigo invisível que caminha ao nosso lado, especialmente quando mais precisamos. Em um mundo onde tantas vezes nos sentimos sozinhos, a figura de São Rafael nos lembra que nunca estamos desamparados. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, há uma presença que nos acompanha, que nos orienta, que nos conduz com delicadeza. Assim, ao iniciar essa contemplação sobre a vida e a missão de São Rafael Arcanjo, somos convidados a abrir o coração, a permitir que essa história antiga se torne atual, a reconhecer, em nossas próprias caminhadas, os sinais da presença de Deus que cura, que guia e que salva. E talvez, no silêncio do nosso interior, possamos começar a perceber que, assim como Tobias, também estamos sendo conduzidos. Que nossas dores não são ignoradas. Que nossas orações são ouvidas. E que, mesmo sem perceber, podemos já estar caminhando ao lado de um mensageiro de Deus. A presença de São Rafael Arcanjo na jornada de Tobias revela algo profundamente consolador. Deus não apenas escuta as súplicas dos seus filhos, mas entra na história concreta de suas vidas. Ele não permanece distante, observando de longe, mas se aproxima, envolve-se, e age com uma delicadeza que muitas vezes passa despercebida aos olhos humanos. À medida que Tobias e Sara iniciam sua nova vida como esposo e esposa, o ambiente que antes era marcado pelo medo começa a ser transformado pela paz. A presença invisível de Rafael havia afastado o mal que atormentava aquela casa, permitindo que o amor florescesse onde antes só havia dor. Esse momento, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, nos recorda que a ação de Deus não apenas remove sofrimentos, mas restaura aquilo que parecia perdido. Enquanto isso, Tobi, ainda mergulhado na escuridão de sua cegueira, aguardava o retorno do filho. Seus dias eram marcados pela expectativa e pela confiança. Mesmo sem compreender plenamente os desígnios divinos, ele permanecia fiel, sustentado pela esperança de que Deus não o abandonaria. Quando Tobias finalmente retorna, acompanhado de Sara e ainda sob a orientação silenciosa de Rafael, a história alcança um de seus momentos mais emocionantes. Seguindo as instruções do arcanjo, Tobias utiliza parte das entranhas do peixe para ungir os olhos de seu pai. E então, como um sinal visível da misericórdia divina, Tobi recupera a visão. Esse milagre não é apenas físico. Ele simboliza uma verdade espiritual profunda. Deus deseja abrir os olhos do coração humano, libertando das trevas da desesperança e conduzindo-o à luz da fé. A cura de Tobi é também a cura da alma que volta a enxergar a presença de Deus em sua vida. É nesse momento que Rafael, tendo cumprido sua missão, revela sua verdadeira identidade. Ele declara ser um dos 7 anjos que estão sempre diante da glória do Senhor. A surpresa toma conta de todos, mas junto com ela vem um profundo sentimento de reverência e gratidão. Rafael não busca reconhecimento, não exige recompensas. Sua missão é servir. Sua alegria está em cumprir a vontade de Deus e em ser instrumento de cura e salvação. Após revelar-se, ele exorta a família a bendizer a Deus, a reconhecer que toda a graça vem do Altíssimo. Esse gesto final do arcanjo nos ensina algo essencial. Os milagres não devem nos levar à exaltação das criaturas, mas à adoração do Criador. Rafael aponta para Deus, como um guia que conduz, mas nunca ocupa o lugar daquele que envia. A partir desse momento, a narrativa assume um tom de contemplação. A presença do arcanjo se retira, mas sua missão permanece viva na memória daqueles que foram tocados por sua ação. E essa memória atravessa gerações, sendo preservada nas páginas do livro de Tobias como um testemunho eterno da providência divina. A tradição da Igreja Católica Apostólica Romana reconhece em São Rafael não apenas um personagem de uma história antiga,
mas um intercessor vivo, um protetor dos viajantes, um consolador dos aflitos e um instrumento da cura de Deus. Ao contemplarmos essa missão, somos convidados a olhar para nossas próprias vidas. Quantas vezes também atravessamos caminhos incertos, enfrentamos medos silenciosos, carregamos dores que parecem não ter solução. E, no entanto, quantas vezes fomos surpreendidos por auxílios inesperados, por encontros providenciais, por caminhos que se abriram quando tudo parecia fechado. A história de São Rafael nos convida a reconhecer esses sinais, a perceber que Deus continua enviando seus mensageiros. Talvez não os vejamos com os olhos do corpo, mas podemos senti-los na paz que chega, na esperança que renasce, na força que surge quando pensávamos não ter mais. Assim, a missão de Rafael não pertence apenas ao passado. Ela continua, silenciosa e eficaz, acompanhando todos aqueles que, como Tobias, se dispõem a caminhar confiando na orientação de Deus. Ao longo dos séculos, a figura de São Rafael Arcanjo foi sendo contemplada com crescente profundidade pela tradição cristã, não apenas como mensageiro que acompanhou Tobias, mas como um sinal permanente do cuidado de Deus com a humanidade. Sua missão, revelada no livro de Tobias, tornou-se um espelho espiritual no qual os fiéis aprendem a reconhecer a ação divina nas situações mais concretas da vida. Na espiritualidade da Igreja Católica Apostólica Romana, São Rafael é frequentemente invocado como anjo da cura. Seu próprio nome carrega essa promessa: Deus cura. E essa cura não se limita ao corpo, mas alcança a alma, os relacionamentos, as memórias feridas e até mesmo os caminhos da vida que parecem desorientados. Muitos santos e mestres espirituais ao longo da história refletiram sobre a missão dos anjos, reconhecendo neles não apenas mensageiros, mas verdadeiros companheiros da jornada humana. Entre esses, destaca-se São Gregório Magno, que ensinava que os anjos são enviados por Deus para cumprir missões específicas em favor daqueles que buscam a salvação. Rafael, nesse sentido, é um exemplo perfeito dessa missão. Ele guia, protege, ensina e cura. Na tradição devocional, São Rafael tornou-se especialmente querido entre aqueles que enfrentam doenças, viagens difíceis ou momentos de incerteza. Sua presença é associada à proteção nos caminhos, tanto físicos quanto espirituais. Não por acaso, ele é considerado o patrono dos viajantes, daqueles que deixam suas casas em busca de sustento, de sentido ou de reencontro. Mas sua atuação vai além da proteção exterior. A história de Tobias revela que Rafael também atua no interior do ser humano, ajudando-o a discernir, a confiar e a crescer. Ele não impõe decisões, mas orienta com suavidade. Ele não elimina todas as dificuldades, mas ensina a enfrentá-las com fé. Essa dimensão pedagógica da missão de Rafael é profundamente tocante. Em um mundo onde muitas vezes se busca soluções imediatas, ele nos recorda que o caminho espiritual é também um processo. Tobias não chegou à sua transformação de forma instantânea. Ele precisou caminhar, ouvir, obedecer, confiar. E talvez seja justamente esse o grande ensinamento que São Rafael oferece aos corações mais maduros, especialmente aqueles que já atravessaram longas jornadas de vida. A fé não é apenas um ponto de chegada, mas um caminho contínuo, onde Deus se revela pouco a pouco, através de sinais discretos, de encontros providenciais, de experiências que moldam a alma. Ao longo da história da Igreja, inúmeros fiéis relataram graças atribuídas à intercessão de São Rafael. Curas físicas inesperadas, reconciliações familiares, proteções em situações de perigo, orientações em momentos de dúvida. Esses testemunhos, embora não façam parte de um processo formal de canonização, já que os arcanjos são venerados desde os primórdios da fé cristã, reforçam a convicção de que sua missão continua ativa. Em muitas culturas católicas, especialmente na Europa e na América Latina, São Rafael é invocado em orações simples, mas profundamente confiantes. Pessoas que, diante da dor ou da incerteza, elevam suas preces pedindo sua intercessão, acreditando que, assim como no passado, ele continua a caminhar ao lado daqueles que o invocam com fé. Há também uma dimensão profundamente humana na forma como Rafael se manifesta na história de Tobias. Ele se faz próximo, acessível, compreensível. Ele entra na realidade das pessoas, fala sua linguagem, compartilha seus caminhos. Isso nos revela algo essencial sobre o modo como Deus age. Ele não se impõe de forma distante, mas se aproxima com ternura. Essa proximidade é um convite, um chamado silencioso para que também nós aprendamos a reconhecer a presença de Deus no cotidiano. Nos pequenos gestos, nas palavras inesperadas, nas soluções que surgem quando tudo parecia perdido. São Rafael nos ensina que o extraordinário muitas vezes se esconde no ordinário. Que a graça de Deus pode se manifestar através de pessoas simples, de situações comuns, de caminhos que não havíamos planejado. E, ao contemplar sua missão,
o coração humano é convidado a uma atitude essencial, a confiança. Confiar que Deus vê além do que vemos. Que Ele age mesmo quando não percebemos. Que Ele envia seus mensageiros para nos guiar, mesmo quando pensamos estar sozinhos. Assim, a história de São Rafael Arcanjo continua a ecoar através dos tempos, como um cântico suave de esperança, lembrando a cada geração que a providência divina nunca falha, e que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz que nos acompanha. Ao contemplarmos a missão de São Rafael Arcanjo sob uma luz ainda mais profunda, percebemos que sua atuação não se limita aos eventos narrados no livro de Tobias, mas se estende como um sinal contínuo da presença amorosa de Deus na história da humanidade. Ele não é apenas um mensageiro de um tempo distante, mas uma realidade espiritual viva, cuja intercessão atravessa gerações. Diferente dos santos que viveram na terra e passaram pelos limites da condição humana, São Rafael pertence ao mistério dos seres celestes. Ele não experimentou a infância, nem a juventude, nem a velhice como nós. E, no entanto, sua proximidade com a experiência humana é surpreendente. Ele conhece as dores, compreende as angústias, e se faz presente justamente nos momentos em que o coração mais necessita de consolo. Essa proximidade se manifesta de forma especial nas provações. A história de Tobi e de sua família é marcada por sofrimento, espera e incerteza. Não houve soluções imediatas, nem caminhos fáceis. Houve dor, silêncio e perseverança. E é exatamente nesse cenário que a presença de Rafael se torna mais significativa. Ele não impede que Tobi fique cego, nem que Sara sofra por tanto tempo. Mas ele intervém no momento certo, conduzindo os acontecimentos de forma que a dor não tenha a última palavra. Isso nos revela uma verdade espiritual delicada e, ao mesmo tempo, exigente. Deus nem sempre nos livra das provações, mas jamais nos abandona dentro delas. Quantas vezes, ao longo da vida, especialmente na maturidade, essa realidade se torna evidente. Há perdas que não podem ser evitadas, doenças que desafiam a compreensão, despedidas que deixam marcas profundas. E, ainda assim, há uma presença silenciosa que sustenta, que fortalece, que impede o coração de se perder completamente. São Rafael é um sinal dessa presença. Um lembrete de que, mesmo quando tudo parece escuro, existe um caminho sendo preparado, muitas vezes invisível aos nossos olhos. Na tradição espiritual, essa ação discreta dos anjos foi refletida por grandes mestres da fé, como São Tomás de Aquino, que ensinava que os anjos atuam como instrumentos da providência divina, iluminando a inteligência humana e fortalecendo a vontade para o bem. Rafael, ao guiar Tobias, não apenas protegeu seus passos, mas também formou seu coração. Essa formação espiritual é um dos aspectos mais belos de sua missão. Ele ensina sem se impor, orienta sem dominar, acompanha sem retirar a liberdade. Ele respeita o tempo de cada pessoa, permitindo que o crescimento aconteça de forma autêntica. Ao final de sua missão visível, quando revela sua identidade, Rafael não busca reconhecimento pessoal. Ele convida a gratidão a Deus, a fidelidade, a oração. Sua atitude é profundamente humilde, refletindo a essência de todos os verdadeiros servos do Senhor. E é justamente essa humildade que torna sua presença tão especial. Ele não ocupa o centro da história, mas aponta para aquele que é o centro, Deus. Ele não retém para si a glória dos milagres, mas a devolve ao Criador. Na vida da Igreja, São Rafael é celebrado liturgicamente junto com os outros arcanjos, como São Miguel Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, no dia 29 de setembro. Essa celebração não é apenas uma recordação simbólica, mas uma afirmação da fé na comunhão entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Ao participar dessa celebração, os fiéis são convidados a renovar sua confiança na proteção divina, a reconhecer a presença dos anjos em suas vidas e a abrir o coração para a ação de Deus. Assim, ao olhar para a missão de São Rafael, somos conduzidos a uma reflexão mais profunda sobre nossa própria caminhada. Não estamos sozinhos. Nunca a estivemos. Mesmo quando não percebemos, há uma presença que nos acompanha, que nos guia, que nos protege. E talvez, ao recordar os caminhos já percorridos, possamos reconhecer momentos em que fomos sustentados de forma inexplicável, protegidos de perigos que nem chegamos a perceber, conduzidos por caminhos que, à primeira vista, pareciam incertos. Esses são sinais discretos, mas reais, da ação de Deus. Sinais que nos convidam a confiar mais, a temer menos, a viver com a certeza de que há um cuidado constante, fiel e amoroso envolvendo cada detalhe da nossa existência. Ao chegar ao fim desta contemplação sobre a missão de São Rafael Arcanjo, o coração é naturalmente conduzido a um estado de silêncio interior. Um silêncio que não é vazio, mas profundamente preenchido por uma presença suave, quase imperceptível, e ao mesmo tempo profundamente real.
É nesse silêncio que a alma começa a compreender aquilo que as palavras não conseguem expressar completamente. Deus cuida, Deus guia, Deus cura. A história preservada no livro de Tobias não é apenas um relato antigo, mas um reflexo da caminhada de cada ser humano. Todos, em algum momento, somos como Tobi, enfrentando limitações que nos fazem sentir frágeis. Em outros momentos, somos como Sara, carregando dores silenciosas que poucos conseguem compreender. E, em muitos momentos, somos como Tobias, caminhando sem perceber plenamente o sentido do caminho. Mas, em todos esses momentos, há uma constante, a presença de Deus que nunca abandona. E, muitas vezes, essa presença se manifesta através de mensageiros discretos, como São Rafael, que entram em nossa história sem alarde, mas deixam marcas profundas. O legado de São Rafael na vida da Igreja Católica Apostólica Romana permanece vivo não apenas na liturgia, mas na devoção sincera de milhões de fiéis ao redor do mundo. Ele continua sendo invocado como protetor dos viajantes, guardião dos caminhos, consolador dos aflitos e instrumento da cura divina. Em tempos atuais, marcados por tantas incertezas, sua presença se torna ainda mais significativa. Vivemos em um mundo acelerado, onde muitas vezes o silêncio interior é perdido, onde a fé é desafiada por dúvidas constantes, e onde o sofrimento, embora silencioso, continua presente em muitos lares. E é justamente nesse cenário que a mensagem de São Rafael ressoa com força renovada. Ele nos recorda que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Que há um caminho sendo conduzido, mesmo quando não o compreendemos. Que há uma cura sendo preparada, mesmo quando a dor ainda se faz presente. Seu exemplo nos convida a cultivar a confiança, a acreditar que Deus age no tempo certo, da maneira certa, ainda que diferente das nossas expectativas. A aprender a reconhecer os sinais da providência nas pequenas coisas do cotidiano. Também nos ensina a importância da gratidão. Tobi, ao recuperar a visão, não apenas se alegra, mas bendiz a Deus. Ele reconhece que a graça recebida não é fruto do acaso, mas expressão do amor divino. Essa atitude transforma o coração, tornando-o mais sensível, mais aberto, mais cheio de esperança. São Rafael também nos inspira a sermos instrumentos de Deus na vida dos outros. Assim como ele guiou Tobias, cada um de nós, dentro de nossas possibilidades, pode ser presença de apoio, de orientação, de consolo para aqueles que caminham ao nosso lado. Um gesto, uma palavra, uma escuta atenta, tudo pode se tornar sinal da graça quando oferecido com amor. Ao longo da vida, especialmente com o passar dos anos, o ser humano começa a perceber que muitas das coisas que realmente importam não podem ser vistas com os olhos. São realidades interiores, espirituais, profundas. A fé, a esperança, o amor, a confiança. Esses são os verdadeiros tesouros que sustentam a alma. E São Rafael, com sua presença discreta, nos ajuda a redescobrir esses valores. Ele nos conduz a um relacionamento mais íntimo com Deus, onde não há necessidade de grandes sinais, mas apenas de um coração aberto e confiante. Que, ao recordar sua missão, possamos também renovar nossa própria caminhada espiritual. Que possamos confiar mais, temer menos, e viver com a certeza de que há um cuidado constante sobre nós. E agora, elevemos juntos uma oração, simples e sincera, pedindo a intercessão daquele que Deus enviou como sinal de cura e proteção. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nós vos agradecemos pela presença amorosa dos vossos anjos, que nos acompanham em nossa caminhada. Nós vos pedimos, por intercessão de São Rafael Arcanjo, que envieis sobre nós a vossa luz e a vossa cura. Ó glorioso São Rafael, fiel servidor do Altíssimo, que guiastes Tobias em sua jornada e trouxestes cura à sua família, olhai por nós neste momento de nossas vidas. Caminhai ao nosso lado em nossos caminhos incertos, protegei-nos dos perigos visíveis e invisíveis, e ajudai-nos a discernir a vontade de Deus em cada situação. Levai ao Senhor nossas dores, nossas preocupações, nossas enfermidades, e alcançai para nós a graça da cura, se assim for da vontade divina. Fortalecei nossa fé nos momentos de dúvida, sustentai nossa esperança nas horas difíceis, e ensinai-nos a confiar plenamente no amor de Deus. Ajudai-nos também a sermos instrumentos de paz e de bem na vida daqueles que nos cercam, levando consolo aos que sofrem e esperança aos que desanimam. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada coração que acompanha esta reflexão, trazendo paz, cura e renovação. Que, ao seguir os caminhos da vida, possamos sempre lembrar que não caminhamos sozinhos. Que há uma presença que nos guia, que nos protege e que nos conduz, com amor, até o encontro definitivo com Deus. E que essa certeza nos acompanhe hoje e sempre, iluminando nossos passos e fortalecendo nossa fé. Gostou do vídeo?
Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.